Olá, sabe aquela meta de juntar os primeiros R$ 100.000? Pois é, muita gente sente que essa é a parte mais difícil da jornada financeira. E de certa forma, é mesmo. Mas hoje a gente vai entender por que esse marco, apesar de tão suado, é também o que muda o jogo completamente na caminhada até o primeiro milhão. Então bora lá entender essa história. Então a pergunta que não quer calar é essa, né? Por que é tão sofrido juntar os primeiros 100 mil? Mas, ao mesmo tempo, por que eles são tão, mas tão importantes? Parece até contraditório. A parte mais demorada será mais decisiva. Mas calma que a gente vai desvendar esse mistério agora. Primeiro, vamos ser bem sinceros. Juntar essa primeira grana é uma verdadeira batalha. É lento, é uma subida íngreme para quase todo mundo. E basicamente existem dois grandes motivos que fazem esse começo ser tão devagar. Olha só, primeiro, a capacidade de guardar dinheiro, o famoso aporte, geralmente é pequena no início, principalmente para quem está começando a carreira, né? E o segundo ponto é que a mágica dos juros compostos, bom, ela ainda está engatinhando. Não tem força para fazer uma grande diferença. Ou seja, no começo, o resultado vem quase 100% do nosso próprio suor, do esforço de economizar mês a mês. Para ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos pensar num exemplo prático. Imagina alguém que consegue guardar R$ 300 por mês. Mesmo conseguindo um retorno excelente, tipo 10% ao ano, essa pessoa levaria 13 anos e 2 meses para chegar nos 100 mil. É uma maratona mesmo, não é uma corrida de 100 metros. E essa imagem aqui mostra o porquê dessa lentidão de forma bem clara. Olha só, no final do primeiro ano, com R$ 300 por mês, a pessoa teria juntado R$ 3.762. Mas, desse total, 3.600 vieram do bolso dela, dos aportes, e só R$ 162 vieram dos juros. É nesse momento que muita gente desanima, porque parece que o dinheiro não está trabalhando, né? Só que é exatamente aí que a mágica começa a acontecer. Atingir os R$ 100.000 não é só bater uma meta. É muito mais do que isso. É o momento em que a regra do jogo vira. É o verdadeiro ponto da virada na construção de patrimônio. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Juntar os primeiros 100 mil é literalmente como empurrar uma rocha pesada morro acima. É só força bruta, é só esforço. Mas depois que se chega lá no topo, aí a gravidade começa a jogar a favor. Os juros compostos finalmente ganham tração e o crescimento ele começa a se alimentar sozinho. E se liga nessa linha do tempo que mostra essa aceleração na prática. Para ir de 0 a 100 mil, foram necessários 163 meses. Agora, para ir de 100 mil para 200 mil, cai para 69 meses. E olha o final. Para ir de 900 mil a 1 milhão, apenas 13 meses. É impressionante como a velocidade aumenta. Agora, preste muita atenção neste número. Ele pode parecer aleatório, mas é talvez o dado mais revelador de toda essa nossa conversa. É aqui que tudo se conecta. Os primeiros R$ 100.000 são só 10% da meta de 1 milhão, certo? Em termos de dinheiro, é pouco. Mas, em termos de tempo, eles podem consumir 39% do tempo total da jornada. Quase 40%. É uma fatia gigantesca do nosso ativo mais precioso, que é o tempo. Ok, então se esse começo é tão demorado e tão importante, a grande pergunta é: como é que a gente acelera isso? A boa notícia é que existem basicamente duas grandes alavancas que podem ser puxadas para encurtar esse caminho. Pensa assim: a primeira alavanca é aumentar os aportes. Esse é o motor do crescimento lá no comecinho. É sobre quanto dinheiro se consegue colocar para jogo. A segunda alavanca é melhorar os retornos, a rentabilidade. Essa vira a estrela do show mais para frente quando o bolo de dinheiro já é maior. Ela é o acelerador. E para turbinar os aportes, não tem muito segredo, né? A fórmula é bem conhecida. De um lado, otimizar os gastos, cortar o que não é essencial. Do outro, buscar ativamente formas de aumentar a renda, seja com um trabalho extra, uma promoção, enfim, fazer mais dinheiro entrar. E não se deve subestimar o poder disso. Olha que impressionante. Um aumento de só R$ 200 no aporte mensal, de 300 para 500, pode cortar 5 anos inteiros da jornada até o milhão. 5 anos. É como se fosse possível comprar tempo de vida de volta. É muito poderoso. Para fechar, vamos falar de um outro fator que também compra tempo. E muito: o conhecimento. Vamos ver como a taxa de retorno dos investimentos pode ter um impacto dramático no resultado final. Esse gráfico aqui é revelador. Imagina só,
com os mesmos R$ 300 por mês. Com um retorno de 7% ao ano, a jornada leva 44 anos. Se a gente sobe para 10%, já cai para 34 anos. 10 anos a menos. Agora, se o retorno for de 15%, o tempo despenca para 26 anos. A diferença entre um retorno e outro não são meses, são décadas. Então, vamos amarrar tudo. O que a gente aprendeu aqui? Primeiro, comece o quanto antes. O tempo é o ingrediente secreto. Segundo, no início, o que mais importa é o quanto se consegue poupar. O aporte é o rei. E terceiro, depois de passar daquela fase inicial, o foco muda. Buscar conhecimento para ter retornos melhores passa a ser a peça-chave para acelerar o jogo. No fim das contas, alcançar esses primeiros R$ 100.000 não é uma questão de se, mas de quando. A estratégia e a disciplina definem a velocidade. Então a reflexão que fica é: o que dá para fazer, hoje, para encurtar essa subida e começar a sentir a ajuda da gravidade financeira o mais rápido possível?